Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bate Ponto. Muita gente pensa que o problema com horas extras é apenas cálculo ou banco de horas, mas a raiz está na comunicação. Regras mal explicadas, líderes que não sabem alinhar expectativas e times sem clareza do que é combinado. Hoje eu estou com uma convidada muito especial que entende tudo de comunicação e estratégia aplicada às empresas. Ela é especialista em neurociência aplicada, fundadora da EBAC, Instituto Brasileiro de Habilidades Comportamentais e uma das maiores vozes quando o assunto é engajamento e gestão de times. Nay Moura, seja muito bem-vinda ao Bate Ponto. Muito obrigada, Aline. Prazer enorme estar aqui com você, falando de comunicação e desse assunto que está cada vez mais relevante, que é essa gestão de carga de trabalho. Exatamente. E para começar, vamos à nossa primeira pergunta. Quando falamos em hora extra, onde a comunicação costuma falhar dentro das empresas? Aline, tem uma coisa que eu gosto muito em tudo, né? Eu acho que foi assim que eu comecei, inclusive, a me interessar muito por comunicação. Como pessoa neurodivergente, eu sempre fui muito literal. E aí, entender como que a gente capta a subjetividade da comunicação sempre era um mistério para mim. Então, estudar isso me levou para o campo da comunicação e das soft skills. Então, eu falei isso tudo por quê? Para pegar a literalidade do que significa hora extra. É uma coisa que é extraordinária, que é fora do comum. E que a gente sabe que às vezes se faz necessário. Mas se a gente tem uma hora extra que começa a ser ordinária, ou seja, que ela é regular, ela deixa de atender à essência daquilo que é previsto na regulamentação. Seja na lei, seja no contrato trabalhista interno da empresa com o colaborador, se ela deixa de ser extraordinária, ou seja, esporádica, ela começa a ferir os acordos que foram feitos. E quando isso não envolve uma conversa entre as partes, a falha começa a virar uma cascata. Sim. Começa como um banco de horas crescente, que vai impactar o financeiro da empresa, que depois vai impactar o quanto que aquele colaborador está motivado para trabalhar ou não, e que com certeza, além do impacto em si, essa hora extra está mostrando uma deficiência na gestão daquele time e na liderança daquele time. Porque se essa hora extra está muito frequente, alguma coisa tem para ser olhada ali. É o time que está com uma carga maior do que eu deveria ter planejado? Um planejamento falho que não foi revisto? O escopo de um projeto que aumentou e a comunicação e o replanejamento não foi feito? Então a falha começa quando a gente não percebe que a hora a mais deixou de ser extraordinária para se tornar uma prática regular. Sim, isso é muito interessante que você trouxe, Nay. Então, a hora extra em si nem sempre é o problema. Tem várias coisas por trás para até chegar a isso, né? Exatamente. Na verdade, é como eu falei, a hora extra ela é prevista na lei, ela é prevista no contrato trabalhista, justamente porque há situações que podem requerer. Uhum. Mas é muito importante que a gente entenda qual que é a origem daquelas horas extras e principalmente que elas sejam parte de um acordo pré-organizado. Quando o time sabe que, olha, a gente está passando por este momento, que tem esta particularidade, e nós vamos precisar de talvez uma hora extra de cada pessoa ao longo dos próximos 10 dias. Um exemplo. Você entende o porquê você está fazendo aquilo, você enquanto colaborador. Uhum. Você entende por quanto tempo aquilo vai perdurar. Sim. E se isso é finalizado no prazo pré-estabelecido, você fala, ok, foi esporádico, eu confio na minha liderança porque eles me disseram que duraria por este período e foi o que aconteceu. Agora retomamos o nosso trabalho regular nas horas ordinárias e vamos seguir em frente. Isso alimenta uma confiança entre liderança e equipe, inclusive com seus clientes. Eu imagino que as empresas não estejam absorvendo para si os custos dessas horas. Elas geralmente estão repassando. Então, se o seu cliente todo mês, na invoice dele, na hora de te pagar, ele tem uma surpresinha de horas que não estavam planejadas, até a confiança do seu cliente é colocada em risco. Então, Nay, explica pra gente, quais são os maiores riscos que surgem quando as horas extras não são bem comunicadas e alinhadas com a equipe? A gente pode falar de 3 caixas de risco. A gente tem o primeiro, que é legal, né? Se a gente começa a ultrapassar a carga máxima, a gente tem um problema com a legislação. A gente tem um problema financeiro, porque quando você faz um planejamento orçamentário, seja do seu ano, do seu trimestre, você conta com as horas regulares.
Talvez você até coloque ali o que a gente chama de uma gordurinha Sim. para ajustar o pagamento de algumas horas extras que podem ocorrer. Mas se elas, de novo, começam a se tornar ordinárias, isso vai atrapalhar o seu planejamento financeiro. E tem um risco que é emocional e de engajamento do colaborador. Ninguém quer ficar trabalhando além do que foi contratado, especialmente quando é banco de horas. Quando as horas são pagas e devidamente pagas, talvez ainda consiga um pouco mais de respiro entre essa prática ruim começar e os colaboradores se sentirem estafados. Mas quando é banco de horas, piorou. Então você tem que considerar que além do financeiro e legal, existe um risco realmente de engajamento, de perder bons talentos e de ter um custo adicional com recontratação por causa dessa prática. Então, reforçando o que você mencionou antes, Aline, que é muito verdade. Hora extra em si não é um problema. Quando ela deixa de ser extraordinária e começa a ser cotidiana, aí a gente tem um grave problema. E nesse aspecto a gente vai estar suscetível a essas 3 categorias de risco, que a gente poderia falar 1 hora de cada uma delas, de tanta coisa problemática que vem dentro de cada uma dessas caixinhas. Então a hora extra ela passa muito também pela falta de organização, certo? Exatamente. E eu acho que é muito importante que a gente consiga utilizar sistemas como o DOT8 para que a gente entenda esses dados, porque os dados sozinhos, eles não fazem transformação, né? Mas quando a gente começa a olhar e interpretar dados, unindo isso a um conhecimento de gestão, você pode trazer insights poderosos. Então, se você percebe, se você primeiro conhece qual que é o padrão, geralmente quantas horas extras nós temos por mês. Então, se você sabe que tem um padrão X, quando existe o dobro, quando começa um aumento significativo, que você bate o olho no relatório e fala, epa, o que está acontecendo aqui? Sim. E aí você consegue traçar conversas e comunicações que te ajudam a mapear a raiz daquela problemática. Aí você vai entender o que aconteceu. Pô, às vezes é um problema bom, do tipo, chegou um contrato de 3 milhões de dólares aqui pra gente, a gente não tinha essa expectativa, a gente conversou com o time, todo mundo ficou de acordo de receber a mais para atender esse cliente que, assim, surgiu do nada. Um problema até que eu diria que bom, né? Você tem um faturamento exacerbado, é uma coisa que é atípica e todo mundo tá em conjunto para fazer acontecer. Às vezes não. Às vezes você vai olhar e teve um aumento significativo no total de horas, mas quando você analisa pelo relatório, aquilo tá de um colaborador só. De um time de 10, 12 pessoas. Fala, peraí, se o time tem 12 pessoas, por que tem uma pessoa que tá fazendo tantas horas extras? De novo, exige a comunicação. O dado te mostra, fulano, muitas horas extras. O que isso significa depende da comunicação. Aí você vai entrar em contato com aquela liderança, com aquele time. Pode ser que aquele funcionário tenha aquela síndrome do super-herói. Aquela pessoa que ela é muito competente tecnicamente, mas ela não consegue delegar tarefa e nem compartilhar conhecimento. Então todo problema que tem, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Aí não é nem que as outras 11 pessoas do time não queiram contribuir. Às vezes elas nem sabem que existe uma demanda, porque aquela pessoa que tem essa síndrome do super-herói, ela acredita que ela tem que resolver todos os problemas. Então é um trabalho talvez de coaching, de mentoria interna, para que esse colaborador aprenda a delegar e consiga ter uma vida mais saudável para si e permitir que o time cresça também a partir de novas tarefas. Ou não. Ou você vai depois descobrir que você tinha um time que foi mal formado. De repente com 10 júniors e uma pessoa sênior, e essa pessoa não estava dando conta de trazer o desenvolvimento para as outras 11 para que eles conseguissem dividir a tarefa de maneira mais igualitária. Então esses são só 2 de milhões de casos que poderiam levar a um caso de hora extra de um funcionário só no time. Mas veja que a importância de ter dados confiáveis, de sistemas confiáveis, e aí aliar isso a uma boa comunicação é essencial para que a gente consiga ter uma rotina de saudável que seja produtiva, claro, porque a empresa precisa lucrar, mas que também seja proveitosa para o colaborador e cuide da saúde das pessoas. Muito bom. Então, Nai, conta pra gente como líderes e RH podem tornar esses processos mais claros e menos conflituosos. Sem querer ser papagaio de pirata me repetindo aqui, mas já sendo, eu acho que a comunicação é o principal fator. De novo, a gente fala sobre como que há a subjetividade humana que ainda não consegue ser completamente capturada e gerida pela máquina. Então, entender dados, primeiramente, porque um bom líder, uma boa gestão, trabalha com base em fatos. E com base nesses fatos, entender os fatores subjetivos que são amarrados aí. Um exemplo para ilustrar. Você, por exemplo, pode entender como dar melhores feedbacks a partir
desse tipo de conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento que está havendo uma carga de trabalho diferente da esperada, pode ser para menos ou pode ser para mais, um bom líder, um bom gestor, ele primeiro vai procurar saber o que está acontecendo com aquele time, com aquela pessoa. Eu acho que isso já diferencia o chefe do líder. Em vez de chegar e dizer, olha, você tem um problema, o combinado é trabalhar 8 horas por dia e você está trabalhando muito mais ou muito menos, é sentar e falar, time, temos uma discrepância de acordo com as horas trabalhadas se comparado ao que a gente esperava. Queria entender o que está acontecendo. Tem alguma coisa atípica rolando? Tem algum problema que ainda não foi comunicado à gestão? E a partir disso, abrir um canal de diálogo para que você consiga entender, enquanto liderança, enquanto gestor de RH, o que é que está causando aqueles dados que você está vendo nesse relatório. A partir deste diálogo, você pode entender feedbacks necessários e aí dar esses feedbacks de forma efetiva. O que é um feedback efetivo? É um feedback que é em tempo. Então, não dá para eu ver uma coisa no relatório hoje, eu vou tirar umas fériasinhas, daqui quando eu voltar, 45 dias a partir de agora, eu dou esse feedback. Não, o feedback efetivo, ele é em tempo real. Assim que eu percebo uma situação, eu me preparo e entrego aquele feedback. Senão a pessoa nem lembra mais do que aconteceu, e aí fica parecendo que você está falando de uma coisa que, tipo, mas quando? Não tô nem sabendo do que você está falando. Do que você está falando? Então, para isso não acontecer, o feedback em tempo hábil. E aí, de novo, a importância de um sistema que te arme, né, que te previna com dados em tempo real. Então, para tornar mais clara a comunicação, feedbacks. A segunda questão é dar canais de abertura para que o time possa proativamente também se comunicar com essa gestão. Então, para que o time possa sanar dúvidas. Olha, já fiz uma hora essa semana, agora me pediram mais uma. Tá tudo bem? Fica dentro do limite? Não fica? Esclarecer via contrato. Então, no contrato, há uma norma clara de como que as horas extras são geridas dentro dessa empresa? Até quanto que é banco de horas? Quanto que se paga? Como que é feito o pagamento? De quanto em quanto tempo se fecha o banco? E, por fim, claro, você também ter a liderança preparada para lidar com situações que são adversas. Então, quando há uma sobrecarga de trabalho, quando há a perda de um funcionário que era muito efetivo e essa carga precisa ser redistribuída para os colegas, como que a gente faz isso sem causar nas pessoas um aumento de estresse ou até levá-los a um burnout por conta de uma cobrança excessiva por uma distribuição de tarefas, uma delegação de responsabilidades mal feita por parte da liderança. Sim, muito bom. Então, o que a Nayara trouxe pra gente hoje, gente, nada mais é que a comunicação é essencial de ambos os lados. Então, esse foi mais um episódio do nosso Bate-Ponto. E fique de olho, hein? No próximo episódio vamos vir com muitas outras novidades.